E quando terminou de desenhar, de pintar, o desenho do urubu ficou no pátio do quartel. Foi aí que grandes amigos, que faziam parte até de outras torcidas, como a Carrossel Alvinegro, os Gaviões. No primeiro momento que a gente fez, foi um grande impacto, sem dúvida, porque na época ninguém tinha feito. Com as pessoas para poder formar aquele sonho, porque era um sonho da torcida organizada. Não, foi assim, nós paramos a Ceramur mais ou menos em 87, 88. Ceramur foi fundada em 1982 e mais ou menos em 1987, 1988 deu uma parada porque o grande motivo da parada foi financeiro e o outro motivo também porque tudo é custo, né? Confeccionar bandeiras, faixas, e pagar aquelas viagens estava sendo muito caro e eu praticamente estava bancando quase só, né? A gente não era da torcida, todos os jogos a gente estava no Castelão, todos. E aí a gente se reunia, né, no estádio mesmo, né? E se encontrava, todos os jogos a gente se encontrava, né? E aí houve a primeira Cearamur com o Edmilson, né? E depois essa Cearamur foi curta, né? Ela acabou logo. E aí aquele grupo que nos reunia nos jogos, tipo Maurição, Delmiro, Paulo Veras, Jonathan, né? Yatagã. Então a gente resolveu fazer a nova Cearamur, né? Porque ela foi fundada em 82, mas no final da década de 80 ela deu alguma paradinha, por pouco tempo, mas deu. Foi aí que grandes amigos, que faziam parte até de outras torcidas, como a Carrossel Alvinegro, os Gaviões, eles começaram a ver que o nome Cearamur era muito forte, né? O nome Cearamur era muito forte. Falava do Ceará e falava de amor. Então eles, rapaz, vamos dar uma força a essa torcida, vamos trazer essa torcida de volta. E foi assim que houve o ressurgimento da Cearamur, né, nos estádios. E depois, algum tempo que a Cearamur deixou de existir, eu ia ao estádio, eu via algumas pessoas chamando pelo meu nome, algumas pessoas perguntando quando era que ia voltar, e eu sentia vontade de voltar, até que eu fui convidado por um grupo de torcedores do Ceará e me convidando novamente para Cearamur voltar. Eu aceitei, fiquei feliz e eu voltei como presidente novamente da Cearamur e fiquei como presidente de Cearamur, só que eu fiquei, se eu não me engano, mais 2 anos, acho que 91, 92, 93, não lembro. E depois começou a troca de presidentes. E aí a gente juntou todo mundo, né, se reuniu na casa dele e a gente fez a Cearamur. O primeiro presidente na época foi o próprio Edmilson. A gente colocou até o Edmilson como uma homenagem a ele, né? Por ele ter iniciado a Cearamur e ter parado, né? Entendeu? Aí a gente quis, né, dar um presente a ele. Então até nós mesmos fizemos esse detalhe de escolher a ele.
Então é o seguinte, foi muito legal o começo dessa segunda fase da Ceramor. Tinha muita gente legal, muita gente mesmo legal, gente que chegava junto. Foi uma torcida que ela, com essa segunda fase da torcida, ela caiu no gosto do torcedor do Ceará. Porque o torcedor do Ceará, ele viu a mudança que a Ceramor causou dentro da nossa torcida. Que, como já falei no começo, a imprensa rotulava de não ser vibrante. E com essa nova gestão, com essa nova fase da Ceramor, ela voltou com força total e se tornou a torcida mais vibrante do Norte e Nordeste. Surgiu no Brasil a questão dos bandeirões. Ah, meu amigo, como é que a gente podia ficar de fora? Os grandes clubes brasileiros tendo bandeirões, Flamengo, Corinthians, São Paulo, e aí por diante, Botafogo, por que o Ceará não ia ter o dele? E foi aí que a gente resolveu, rapaz, vamos trabalhar para fazer um bandeirão pro Ceará. Até então, nenhum clube aqui da nossa capital tinha, né? E a gente conseguiu fazer o primeiro bandeirão, que ela tinha 600 metros quadrados, com o emblema do Ceará, o nome Ceará modulado. Foi um trabalho difícil. A gente trocava bastante ideia de inovações das torcidas organizadas. No primeiro momento a gente começou com as faixas horizontais, né, uma de 50 metros, depois com a de 100 metros, que foi a maior, naquela época era a maior que tinha, a de 100 metros no Nordeste, se eu não me engano, né. E eu tinha um contato muito grande com o presidente da TUP lá em São Paulo, e ele dava a dica pra gente, porque ele estava um pouco mais na frente da gente com relação a fornecedores de materiais. Então aqui era muito artesanal. A gente tinha que procurar costureira na periferia que abraçasse esse projeto de construir essas faixas e os bandeirões, né? No primeiro momento que a gente fez, foi um grande impacto, sem dúvida, porque na época ninguém tinha feito, a gente disputava bastante essa questão de inovação, né? Fora isso também o Edmilson, a gente tem que louvar que ele era muito criativo com essa parte de fazer bandeira e de fazer faixa, né? Então ele já tinha um contato com algumas costureiras da periferia, nada profissional, tudo muito amador, né? E a gente começou a se empolgar com o resultado. E logo depois o nosso maior rival, né, criou um bandeirão maior. Então a Ceramor também não podia deixar passar em branco. Resolvemos fazer o maior bandeirão do mundo, que foi na administração do Delmiro Zamenhof. E conseguimos fazer um bandeirão. Aí foi quando adotamos definitivamente o urubu, o preto, como nossas cores preferidas. O nosso mascote e nossas cores preferidas, né? O preto e o urubu sendo o mascote. Foi aí então que surgiu o maior bandeirão do mundo até então. De repente, os grandes estádios brasileiros começaram a ser invadidos por imensas bandeiras. No Nordeste, a moda também pegou. No futebol cearense, virou guerra entre as torcidas do Ceará e do Fortaleza, tradicionais rivais dentro e fora de campo. A primeira foi esta do Ceará, com 600 metros quadrados. Virou bandeirinha na frente desta do Fortaleza, com 3.000 metros quadrados. Mas quando se trata de disputa entre alvinegros e tricolores, não existe limite. A resposta da torcida do Ceará, dessa vez, chega a ser megalomaníaca. Ela fez a maior bandeira que se tem notícia no futebol mundial. Um bandeirão de mais de 4.000 metros quadrados. Maior que o da Mancha Verde, torcida do Palmeiras, e o da torcida do Torino, da Itália. Feita com tecido importado, a bandeira custou 900 milhões de cruzeiros. Um investimento alto para o pouco tempo em que fica aberta. É que ela ocupa o espaço de 18.000 pessoas no Castelão e tem que ficar enrolada durante o jogo. Mas para a torcida do Ceará, o que vale é o orgulho de possuir a maior bandeira do mundo. E o próximo passo é tentar registrá-la no livro dos recordes. Nesse tempo,
A torcida que tivesse um bandeirão, ela tinha um poder, ela tinha uma força diferente, né? Bandeira já fala de conquista de território. Então, foi um grande impacto para todos, não somente para o torcedor do Ceará, que nós somos, mas para todo aquele que conhecia a história das torcidas. E quando nós conseguimos fazer o nosso primeiro bandeirão, né, foi algo assim tremendo, impactante, muito forte. Desde o projeto para arrecadar tecido, desde o projeto de costura. Eu, por exemplo, eu fiz parte 2 dias do momento da costura, ali trabalhando com as pessoas para poder formar aquele sonho, porque era um sonho da torcida organizada ter um bandeirão. O primeiro bandeirão foi uma coisa legal, porque a gente fez ele num quartel do Exército, entendeu? O nosso artista era um cara que tinha um ateliê na beira da praia. A gente foi lá na praia e pegou ele lá no ateliê e trouxe ele. É engraçado que ele vinha com um balde daqueles de 15 litros de manteiga, né? Com uma tintazinha, e ele com o cabo de vassoura ele pegou o rolo dele, né? O pincel dele, e aí ele vinha com o desenho e desmarcava os pontos. E aí cada demarcação que ele fazia, ele mandava os meninos pintar. Porque nós estamos falando de um urubu de 70 metros, desenhado no chão. Não é para qualquer um, não. O cara tem que ser muito bom no que faz. É que esse bandeirão foi confeccionado, né, foi vários membros da torcida ajudando, alguns conselheiros do Ceará que chegaram junto, né, foi costurado todo lá na sede da Glória, ali na Padre Macedo, no Montese, certo? Na casa do Irã, toda a parte de construção e a parte de pintura ficou responsável o Casani, né, que é um artista plástico, e foi pintado lá todo no 10º GAC. Engraçado é porque o design original dele, né, ele contava com o urubu, com o nome da Cearamon embaixo, 4 estrelas do Tetra de um lado e o símbolo do Ceará do outro, né, e uma faixa branca. Só que por falta de recursos, né, e já o ano já seguindo, a torcida resolveu lançar só mesmo com o urubu e com o nome da Cearamon embaixo, né. O bandeirão, salvo engano, ele tinha mais de 3 mil metros quadrados, né? Eu acho que era 100 por 30 alguma coisa, ou era 40, uma coisa assim. Mas foi muito grande e foi impactante, né? Acho que a estreia dele foi no jogo Ceará e Ferroviário, Campeonato Cearense. Porque toda aquela parte do sol que cabia à torcida do Ceará, ela foi coberta pelo bandeirão. E quando terminou de desenhar, de pintar, o desenho do urubu ficou no pátio do quartel. Isso foi uma coisa que chamou a atenção da gente. Esse foi o primeiro bandeirão da Cearamon. Ele tinha 100 e poucos metros de comprimento, ele tinha 30 e poucos de largura e 100 e poucos de comprimento, e o desenho do urubu tinha 70 metros. Era um desenho de 70 metros, urubu de asas abertas. Esse foi o nosso primeiro bandeirão. Nós ficamos muito felizes, conseguimos levar o bandeirão para o estádio e foi uma festa assim tremenda, mas depois tivemos que resolver a situação porque o quartel aqui do Ceará estava marcado o urubu ali demarcando aquele território. Mas quando aquela bandeira subiu no estádio e marcou aquele momento na nossa vida, eu jamais vou esquecer. Foi uma alegria e foi notícia não só no Brasil, mas em todas as nações que gostam de futebol. O comentário no outro dia na imprensa era excelente, tanto dos jornais locais do Ceará, como também na Placar. A gente começou a ter um resultado muito bom na Placar a nível de imagem, né? Divulgando uma torcida do Nordeste. Pra gente aquilo dali era um negócio novo, né? E sem pagar nada, né? Porque a gente não pagava nada, era só mesmo questão de reconhecimento do que a torcida fazia e representava nos estádios.